quarto ano, olha a tia Sam aqui de volta, hein? Para concluirmos, né, a nossa revisão iniciada na aula passada, certo? E darmos início a um novo conteúdo, tá bom, pessoal? Vocês lembram que tia Sam fez com vocês, né, na aula passada, esse esquemazinho, nós fomos preenchendo de acordo com o que tia Sam ia revisando para vocês, certo? Aqui tia Sam botou História, Brasil e Portugal. Nossa última observação se deu nos 4 elementos, né, de desenvolvimento econômico, né, daquela época do Brasil, né, colônia. E hoje nós vamos completar o nosso último espaço, certo, com as consequências das atividades da prática, como eu posso dizer assim, da prática de extrativismo, de comércio, que acontecia aqui no Brasil, certo? Então, vocês devem lembrar que tia Sam falou para vocês sobre a questão da descoberta do ouro, né? E com essa descoberta do ouro, a economia aqui deu um boom. E junto com esse boom da economia, tivemos grandes problemas, certo? E é isso que eu quero preencher aqui nesse espaçozinho. Quais foram essas consequências, esses problemas trazidos pela descoberta do ouro e pelas outras práticas econômicas que estavam acontecendo aqui no nosso país, certo? Primeiro, quando a gente fala da mineração, a gente sabe que houve a fundação de vilas e cidades por causa desse movimento, não é isso? Porque se buscava cada vez mais retirar o ouro das nossas terras, não é isso? E para isso essas pessoas vinham e quando elas tentavam extrair, né, o ouro ali, elas terminavam, o ouro, os minerais, o que fosse que elas tentassem extrair da terra, elas terminavam por provocar uma poluição na água e no solo. Lembra que tia Sam explicou isso para vocês? Pois é. Então, a primeira consequência, vamos botar o nome aqui, ó. Consequências da prática econômica na colônia. Então, vamos lá. Teve o quê? A poluição da água e do que mais, gente? E do solo. Que mais? Nós vimos também que as missões bandeirantes abriam caminhos, né, para se chegar ao interior do nosso país para que se houvesse a descoberta do ouro. Mas trouxe consequências essas missões. Quais foram elas? Vamos dizer, a captura, né, dos índios para se tornarem escravos, né? Que mais? Houve também, né, gente, a destruição dos quilombos, né? Lembram disso, né? Captura dos índios, destruição dos quilombos. Quem lembra o que eram os quilombos? Os quilombos eram os locais onde os negros fugitivos se escondiam no meio das matas, né? E algumas dessas missões, né, jesuítas, e tentaram recapturar esses escravos que eram fugitivos, tá certo, pessoal? Tá dando para entender? E quando se fala na produção do açúcar, né, nos engenhos, o que é que nos vem à mente? Justamente, pessoal, as queimadas, certo? Queimadas essas que eram feitas para preparar o terreno, preparar aquele lugar, né, aquele local para a plantação da cana-de-açúcar, certo, pessoal? Então, aqui nós concluímos nosso esquema. Espero que vocês tenham feito o esquemazinho bem direitinho de vocês, que poderia ter sido feito no caderno, onde vocês achassem mais interessante, certo? Agora, nós vamos dar continuidade, certo, às rotas trazidas pela plataforma e os capítulos trazidos pelo nosso módulo. Vamos lá? Então, gente, vocês vão estar abrindo a plataforma na rota 6, SD1, História do Continente Africano, a partir da página 141, tá certo? Que lá vai falar um pouco para vocês sobre o comportamento desses reinos africanos, certo? E no módulo é a partir do capítulo 6, ok?
Vocês vão ver que tanto o módulo como a plataforma traz essa imagem aí de abertura, onde a gente vê crianças brincando num terreiro, né? Crianças negras africanas e um adulto, né, manuseando ar. E a partir desse manuseio e do uso do fogo unido ao ferro, ele está construindo novas armas, certo? Tudo ali juntinho, crianças brincando, adultos construindo, as casas, os quilombos. E aí vamos nos aprofundar nessa história. Eu quero que lá na página 142, certo, da nossa plataforma, vocês cliquem nesse textozinho que tem aí, ó, a folhinha do mais, e acompanhem a leitura com atenção, belezinha? Diz assim: Ogum dá aos homens o segredo do fogo. Por muito tempo, os orixás importunaram Ogum para saber do segredo do ferro. Os humanos também vieram a Ogum pedir-lhe o conhecimento do ferro, e Ogum lhes deu o conhecimento da forja, até o dia em que todo caçador e todo guerreiro tivesse sua lança de ferro. Os humanos que receberam de Ogum o segredo do ferro não o esqueceram. Todo mês de dezembro celebram a festa de Iude Ogum. Ogum é o senhor do ferro para sempre. E aí, na lateral do texto, vocês têm os vocabulários do que é que significa orixás e forja. Forja, gente, é o instrumento de trabalho do ferreiro, né, para criar, né, essas armas. Ok, pessoal? Então, o que é que eu quero que vocês façam? Como sempre, vocês vão estar respondendo a essas 3 perguntinhas que vem aí na plataforma, também tem ela nos módulos, certo? Mas eu quero que vocês as respondam no caderno. A primeira diz o seguinte: de acordo com o texto, qual é a importância de Ogum para a sociedade? A segunda, qual é o uso que os seres humanos fizeram do ensinamento de Ogum? E a última, como os seres humanos agradecem a Ogum. Nós já estudamos, pessoal, sobre as quantidades, as diversidades de povos indígenas que tem aqui no nosso Brasil, e com isso também conhecemos um pouco da pluralidade cultural desse povo. Nós estudamos também como foi que os portugueses, né, vieram aqui para o nosso território, como foi que eles conseguiram colonizar, como foi que eles se comportaram com os indígenas, a construção de cidades, de vilas, de fortes, né, a abertura de estrada pelas missões bandeirantes. E agora vocês vão conhecer um pouco mais de como se dava a vida dos africanos aqui no nosso continente. Mas antes de viajar pelo tempo comigo, eu quero que vocês deem uma olhadinha nesse mapa e respondam para mim quais são os países que compõem esse continente africano. Reflitam, analisem e coloquem o nome de todos esses países como se fosse a questão 4 no módulo de vocês, ok, pessoal? Após refletir sobre o mapa, o módulo traz para vocês aí mais 3 perguntinhas sobre ele. A primeira diz o seguinte: até 2018, o continente africano apresentava mais de 50 países, com quase 1 bilhão de habitantes. É possível afirmar que todas as pessoas que viviam na África são iguais? O que é que vocês acham? Vamos responder aqui oralmente, eu e vocês. Vocês acham que toda essa quantidade de pessoas tinham comportamentos iguais, tinham uma postura igual, até mesmo a questão da cultura era igual entre elas? O que é que vocês acham? Não, né, pessoal? Elas não eram iguais, até porque a diversidade cultural, como a gente viu que havia diversidades culturais aqui com os indígenas, também estava presente no povo africano. E nessa quantidade de países e de pessoas vivendo nesse local, certamente a quantidade de culturas e hábitos também era muito grande e diversificada. Já a segunda pergunta é: o que você conhece sobre o continente africano? Quais são os conhecimentos que vocês têm sobre o continente africano? Nós já vimos aí, né, que é um continente com uma grande população, não é? Formada de diversas etnias e culturas, não é isso? Mas nós sabemos também que é um continente financeiramente pobre, e por ser pobre a maioria das pessoas passa necessidade. Foi disso que os portugueses se aproveitaram para escravizar esse povo e trazer para o trabalho para a mão de obra escrava aqui no Brasil. E o terceiro item é uma pesquisa, certo? Que essa pesquisa eu quero que vocês estejam fazendo também no caderno, e será a questão de número 5 do nosso exercício. E diz assim, olha:
que existem países africanos que fazem uso da língua portuguesa como nós. Ele cita alguns desses locais que fazem uso da língua portuguesa e ele quer que vocês escolham um desses locais e façam uma pesquisa sobre ele, sobre o comportamento, sobre a desenvoltura econômica deste lugar, dessas pessoas e assim por diante, certo, pessoal? E agora, para fechar nossa sexta-feira com chave de ouro, Tia Sam vai deixar para vocês um videozinho falando um pouco mais sobre a desenvoltura africana, tá certo? Suas culturas e costumes, ok, pessoal? Até recentemente, muito pouco era estudado sobre a história da África, normalmente reduzida à antiguidade aos egípcios. Porém, o crescimento do interesse e importância desse continente jogou luzes sobre a esquecida África subsaariana. Cercados por florestas, savanas, montanhas, o mar e o deserto, e convivendo com uma rica fauna, esses africanos viviam em pequenos reinos, muito parecidos com as cidades-estado da antiguidade. Dominavam técnicas de agricultura, metalurgia e mineração. Cultuavam diversos deuses e a natureza, acreditando num deus maior e criador, que variava de nome entre as tribos. Evitavam guerras, estreitando laços através do casamento. Porém, quando o conflito era inevitável, não visava a expansão territorial. Com a exploração europeia da costa da África, os nativos começaram a ser capturados e enviados como escravos para a Europa. A rota do tráfico negreiro mudou a partir da colonização do Novo Mundo, e o comércio de seres humanos atingiu grandes proporções pela necessidade de mão de obra nas novas terras. Os portugueses dividiam os africanos em 3 grandes grupos: os sudaneses, os guinenos sudaneses muçulmanos e os bantus, todos representando uma determinada região do continente e tendo destinos diferentes. O Brasil recebeu cerca de 40% de todos os escravos africanos trazidos para a América, já que demandavam mão de obra para trabalhar em suas culturas de cana-de-açúcar no Nordeste, no ciclo de ouro em Minas Gerais e nas lavouras de café do Rio de Janeiro no século XIX. O transporte desses povos, amontoados nos porões dos navios negreiros, era feito em condições desumanas, e muitos acabavam morrendo na travessia marítima, tendo seus corpos jogados ao mar. Já desembarcados, os escravos eram vendidos e conduzidos aos seus destinos nas fazendas, onde eram obrigados a trabalhar de sol a sol, com roupas e alimentação de péssima qualidade. Dormiam em habitações escuras e úmidas, as senzalas, e muitas vezes eram acorrentados para evitar fugas. Os castigos físicos eram comuns, e o mais usado era o açoite. Com o comércio constante de escravos, não havia preocupação em manter seu bem-estar, já que podiam ser facilmente substituídos por novos africanos, fazendo sua expectativa de vida no Brasil ser muito baixa. Eram proibidos de praticar sua religião e obrigados a adotar o catolicismo e a língua portuguesa. Mantiveram sua cultura viva, realizando seus rituais africanos escondidos, criando até um tipo de luta, a capoeira. A maior parte dos africanos traficados para o Brasil eram homens, por serem mais valorizados nos trabalhos forçados. As mulheres, que não eram aproveitadas nas lavouras, viravam escravas domésticas, as chamadas mucamas. Nessa época, independente da origem ou etnia, as mulheres eram subordinadas aos homens em seus caprichos. A mulher negra e escrava vivia situação ainda mais degradante, sendo colocada como mero objeto sexual do homem branco. A miscigenação entre africanos, europeus e indígenas foi ponto-chave na constituição da população brasileira. As revoltas eram muito comuns nas fazendas, fazendo com que grupos de escravos organizados fugissem e formassem nas florestas os famosos quilombos, onde viviam em liberdade em comunidades similares às que existiam na África. Alguns escravos também conseguiram comprar sua liberdade adquirindo sua carta de alforria. Com o constante crescimento do sentimento abolicionista, o fim da escravidão era questão de tempo. Infelizmente, apesar de promover sua liberdade jurídica, a abolição não garantiu condições de vida dignas para os ex-escravos. A realidade que encontraram foi cruel, pois não possuíam moradia, condições econômicas ou assistência do Estado, fazendo muitos negros passarem por dificuldades após a liberdade.
O preconceito e a discriminação os impediram de encontrar trabalho nas cidades. Já nas lavouras, tinham sido substituídos pelos novos imigrantes livres europeus, a maioria italianos. A escravidão deixou cicatrizes profundas. Os negros vivem ainda hoje em condições inferiores aos brancos, devido ao grande processo de exclusão social. Tem menor escolaridade, menos qualificação, salários menores, menos representação na mídia e em entidades governamentais, além de menos cargos de chefia e liderança. É uma situação degradante, considerando a imensurável participação do negro na vida brasileira. Infelizmente, o pouco que se aprende nas escolas sobre a herança africana reduz o negro a estereótipos ligados a origens de musicalidades, como o samba, e ao trabalho braçal como escravo. Esse pensamento induz muitas ideias erradas ou incompletas sobre as populações negras. Há muito mais sobre essa superfície. Os africanos foram, sobretudo, fonte de informação para os portugueses, que não tinham conhecimento sobre cultivo e exploração de produtos de regiões tropicais. Foi a tecnologia africana, com seu conhecimento agrícola aprimorado por milênios, além de suas técnicas de mineração, que tornou possíveis os principais ciclos econômicos do Brasil, como a cultura da cana-de-açúcar, a extração mineral e o cultivo do algodão e do café, gerando riqueza e transformando a geografia e a história do país, naquelas que conhecemos hoje. Estima-se que chegaram ao Brasil cerca de 5 milhões de africanos, entre os anos de 1500 e 1850, de um total de 6 milhões que deixaram forçados a África com destino ao país. É uma vergonha que ainda hoje seus descendentes passem por diversos tipos de privações e violências, em um país cuja colonização africana foi muito maior que a europeia. Felizmente, graças à luta do movimento negro, diversas injustiças históricas estão sendo corrigidas, vislumbrando um futuro de esperança, inclusão e igualdade para um povo que sangra, mas resiste.